aberta a 27ª sessão ordinária da segunda Câmara. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 26ª sessão, realizada no último dia 18. Se não houver objeção, vou dar por aprovada. Está aprovado. Consulto o representante do Ministério Público, doutor Tiago Pinheiro Lima, sobre eventual interesse processual em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Não, senhor presidente. Ok. Passamos, então, à nossa sessão estadual. Item 1, sou eu que relato, vou relatar o item 1 e 2. Tratam-se de contratos da Secretaria de Educação, Diretoria de Ensino de Itacoacetuba, ajuste na modalidade de pregão eletrônico. Os órgãos da Casa todos falaram ao final pela regularidade, e o meu voto também é pela regularidade e improcedente a representação que acompanha. Em discussão, votação aprovada. Item 3, Coordenadoria de Ciência e Tecnologia e a contratada Rosfar Indústria, registro de preço, que recebeu a manifestação favorável de toda a Casa. Meu voto é igualmente pela regularidade com as recomendações. Em discussão, votação aprovada. Item 4 e 5, relatos em conjunto. DERSA contratando o consórcio Diagonal Núcleo e Brasil Engenharia, prestação de serviço de consultoria para a implantação do Rodoanel lotes 1 e 2. Os órgãos da Casa inicialmente falaram pela irregularidade, foi assinado o prazo, prestadas informações, a Casa falou pela regularidade. Quero consignar, após o reestudo dos autos, que entendi pertinente que a licitação e os contratos diferenciados sem julgamento de mérito pelo auditor Antônio Carlos dos Santos fosse chamada a julgamento do primeiro e segundo termo, analisado neste momento. Entendo que o primeiro e segundo termos de aditamento de rescisão, execução, hora exame, não se encontram em condições de diferimento, pois não me parece adequado que permaneça a licitação e contrato sem julgamento de mérito intercalado de duas decisões. Ademais do exame dos autos, que se pode verificar é que os acréscimos encontram-se justificados, houve previsão de recurso para assegurar o cumprimento, os reajustes foram apurados em conformidade com as normas contratuais. Diante do exposto, opiniões são favoráveis, especialmente da TJ, por sua unidade de economia. Voto pela regularidade dos termos aqui examinados, bem como da execução contratual. Em discussão, votação aprovada. Item 6, retiro de pauta e retorna ao gabinete. Agora a palavra ao conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, citadinho, senhor conselheiro substituto, doutor Sami Wurman, procuradora da Fazenda, doutora Cristina Freitas Cavezali, doutor Tiago Pinheiro Lima, representante procurador do Ministério Público de Contas, doutor Sérgio Rossi, secretário-geral, senhores funcionários, senhores advogados, demais presentes. Relato em conjunto, senhor presidente, os itens 7 a 9. Os itens 7 e 8 versam sobre o contrato precedido de pregão presencial celebrado pela Prodesp e o consórcio Gestão Poupa Tempo Vale do Paraíba, objetivando a prestação de serviço de gestão, operação e manutenção de postos Poupa Tempo das regiões administrativas de São José dos Campos e Campinas. Tratam ainda de representação formulada por Moraes Rossetti Serviços Administrativos Limitada, sobre possíveis irregularidades no edital. O item 9 cuida do 8º termo aditivo ao contrato de fornecimento de refeições a detentos e funcionários,
celebrado entre a Secretaria de Administração Penitenciária e Rio Branco Refeições Limitada, visando a prorrogação de vigência do ajuste. Relatórios previamente disponibilizados, acompanham a instrução unânime favorável, voto pela regularidade da matéria em exame e pela improcedência da representação de que cuida o item 8. Em discussão, votação aprovado. O item 10, em exame, a documentação relativa à 17ª e 18ª medições referentes à execução do contrato celebrado entre a Sabesp e Geva Construtora Limitada, visando a execução de obras do sistema de abastecimento de água do município de Itatiba. Em exame também termo de rescisão unilateral. Em consonância com precedentes desta Casa, por se tratar de matéria que envolve apreciação eminentemente técnica, acolho o proposto pela área de engenharia da TJ, voto pelo conhecimento das justificativas prestadas e do termo de rescisão contratual. Em discussão, votação aprovado. O item 11 versa sobre embargos de declaração opostos pela USP, em face de acórdão desta Câmara, que negou o provimento a recurso por ela interposto, mantendo a negativa de registro de aposentadoria de servidora naquela autarquia. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, a decisão recorrida não se ressente de obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, pretendendo, na realidade, a embargante rediscutir o seu mérito. Voto, portanto, pela rejeição dos embargos. Em discussão, votação aprovada. Conselheiro Samin Burman, Vossa Excelência tem a palavra para os itens 12 seguintes. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhores membros do Ministério Público de Contas. Relato inicialmente item 12, contas apresentadas pela Agência Metropolitana de Campinas, a Agencamp, relativas ao exercício de 2011. A fiscalização aponta algumas falhas relativas à escrituração contábil, basicamente, cargos em comissão, a TJ pela irregularidade da matéria, bem como EPC, PFE pela regularidade, portanto, instrução dividida. Passo ao voto. Inerente aos seus objetivos e que os desafios ao Fundocamp não terem sido contabilizados pelo CEAFEM nem pela autarquia que se vincula legalmente. Relevo, todavia, essa falha em razão das justificativas apresentadas pelos gestores da autarquia, que demonstram a adoção de providências junto aos órgãos específicos do Governo do Estado de São Paulo para regularizá-la, bem assim por ter sido ela relevada em outros autos, em julgamentos proferidos no TC 1733026 e 2704-026, ambos de 2008. Portanto, voto pela regularidade das contas da agência com as determinações constantes do voto. Em discussão, votação aprovada. Agora, senhor presidente, peço para relatar conjuntamente itens 13 a 15, todos tratam de instrumentos contratuais, seja termos de aditamento, seja relatórios de acompanhamento da Artesp, Agência Reguladora do Transporte de São Paulo, e da USP, em todos eles órgãos técnicos da Casa pela regularidade. Meu voto é nesse mesmo sentido, com as determinações aqui constantes. Em discussão, senhor relator, eu acompanho Vossa Excelência no item 15. Quanto ao item 13 e 14, eu trago a seguinte questão. O senhor relator submete a esse plenário 2 termos de aditamento e um relatório de acompanhamento do processo que abriga contratações de a concessão com a Intervias. Bem sabem Vossas Excelências que fiz no Tribunal Pleno pronunciamento sobre a notícia divulgada na imprensa de litígio envolvendo a Artesp e as concessionárias. Aquela notícia soou estranha porque não trouxe à Artesp, como era seu dever, tais informações no processo que tramitam.
nesse tribunal. Assim, ao tempo em que propus à Igreja e à Presidência que oficiasse a direção da Artesp, exigindo esclarecimento, agi nos processos que tenham sobre minha relatoria, proferindo despacho e fixando prazo para que a Artesp prestasse esclarecimento. Fiquei surpreso com as respostas que trago em anexo, pois por ela tomei conhecimento que um termo importante, celebrado em 2006, que foi julgado regular pelo tribunal, está sendo objeto de pedido de anulação judicial. E, pasme, senhores, a ação declaratória de nulidade foi ajuizada pela própria Artesp. Trata-se de um termo importante porque alterou o prazo de concessão a título de compensação por crédito da concessionária. Pude observar na resposta oferecida no processo do TC 16087 que a pretensão da Artesp não é anular só o termo de 2006 do processo sobre minha relatoria, mas todos os termos de igual teor que em 2006 celebrou com as concessionárias Autoban, Centrovias, Ecovias, Intervias, SPVias, TEB e Vioeste. Disto dei conhecimento aos eminentes relatores. Curioso é, como se pode ver, que a Artesp elabore e assine um termo de aditamento contratual e depois descubra irregularidade ou ilegalidade e vá a juízo pleitear sua nulidade sem dar conhecimento de tais ocorrências a esse tribunal. Já é lamentável que, tendo encontrado fatos supervenientes à assinatura e que demonstre e comprove irregularidade, não tenha conseguido convencer as concessionárias da necessidade de sua invalidação e tenha que ingressar em juízo. Por outro lado, indo ao judiciário e não tendo trazido as novas informações nos processos que nesse tribunal analisa os termos, é de se ver que isso conduz ao descrédito da defesa que faz a Artesp nesse tribunal, trazendo assim a necessidade de prudência e cautela para os novos julgamentos. Sabe-se também que, em relação aos reajustes de tarifa, há questionamentos que trazem insegurança no acolhimento das defesas contidas nos processos, não só naquele de 2006, inclusive desse ano. Com essas considerações, e considerando que os termos agora trazidos a julgamento se referem aos anos 2010 e 2013, minha proposta é que esta Câmara determine o sobrestamento desse julgamento, até que tenha o relator completo esclarecimento se as razões até o momento definidas pela Artesp se sustentam ou eventualmente fatos novos ocorreram e que trazem mudança de situação. Implica, portanto, em transformar em diligência para completo esclarecimento. Esta proposta não interfere nos procedimentos de fiscalização, de continuar seu cronograma de acompanhamento da execução e de instrução dos processos. Eu submeto essa proposta e, junto às respostas que recebi da Artesp, sobre todos, inclusive sobre o reajuste do ano passado, ou melhor, desse ano, que já há questionamento judicial. Então, essa é a minha proposta, que seja convertida em diligência. Eu acolho a sugestão de Vossa Excelência, então, em relação aos itens 13 e 14. Exato. 13 e 14, o conselheiro acompanha? Eu já tinha feito essa proposta sem ler num voto de Vossa Excelência há uns 15 dias, né? Só uma dúvida. A concessionária Rodovias do Interior Paulista consta na ação? Consta. Também consta na ação? Todas. 2006. Todas. Eu creio que sobre isso. Então, eu converti estruturação, uma solução parecida. Então, proposta de diligência e aprovação do item restante. Em discussão, aprovado. Item 16, licitação na modalidade de concorrência, contrato entre a Fundação para Desenvolvimento de Educação FDE e a empresa Proeng Construtora e Comércio, visando construção de ambientes complementares, sala de aula em estrutura pré-moldada, instalação, licenciamento, etc., para reforma de prédio escolar.
A fiscalização foi pela irregularidade, apontando entre as várias falhas, como de maior gravidade, o fato de a menor proposta ter sido desclassificada indevidamente, além de falhas relativas à execução. Tanto a TJ como a SDG, após análise de justificativas, foram pela irregularidade, tendo o SDG feito a seguinte ressalva: a empresa apta à execução de serviços por preço inferior ao contratado foi desclassificada com base em preços unitários ofertados em licitação, com critério de adjudicação menor preço global. Passo ao voto. Controvérsia central que inquina os atos praticados, uma vez que denota o desrespeito ao princípio da economicidade e isonomia, refere-se à desclassificação de licitante que apresentou proposta de menor valor sob o argumento de preços unitários inexequíveis a despeito de critério de julgamento adotado, ter sido menor preço global. O assunto não é novo na casa, havendo vários precedentes nesse sentido, sob relatoria, inclusive, do eminente conselheiro Roque Cittadini e do eminente conselheiro Sidney Stanislau Beralto. Vale anotar, como bem ponderado por Sua Excelência nesse último julgado, o comprometimento do objeto maior da licitação à busca da proposta mais vantajosa à administração. Quanto aos auditamentos, desnecessário maiores comentários, sendo os mesmos contaminados pelo princípio da acessoriedade. Portanto, voto pelo conhecimento dos termos de recebimento apresentado, pela irregularidade da licitação, ilegalidade das despesas, aplicando multa de 200 UFES para responsável. Em discussão, votação aprovada. 17, prestação de contas de 2013, referente a recursos repassados por meio de contratos de gestão firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde e Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, para gerir o ambulatório médico de especialidade de Votuporanga. O ajuste à prestação de contas de 2012 foram julgados regulares. E apesar da fiscalização não ter apontado falhas, a PFE propôs notificação das partes. Foram apresentadas justificativas, PFE foi pela regularidade, e nesse mesmo sentido, meu voto pela regularidade de contas. Em discussão, votação aprovada. Item 18, recurso ordinário interposto por Cristiano Lima de Oliveira contra a sentença que negou registro ao ato de sua admissão, levado a efeito em 2013. Órgãos técnicos da Casa foram pelo conhecimento e não provimento do recurso. Preliminarmente, conheço do mesmo. Conhecido. Para, no mérito, também ser pelo seu não provimento. Em discussão, votação aprovada. Encerrada a nossa sessão estadual, agradeço a doutora Cristina Cavezali, muito digna representante da Procuradoria da Fazenda, e passamos à sessão municipal. Há um pedido de sustentação oral, doutor Marcos Vinícius Bilancieri, creio, é o prefeito, agora vejo aqui que é o prefeito. É o item 57, o relator é o conselheiro Sidney Beraldo. Convido o senhor Marcos Vinícius a tomar assento. É um recurso da Prefeitura de Boracéia. Tem a palavra o conselheiro Sidney Beraldo. É o item 57, senhor presidente, que diz respeito a recurso ordinário interposto pelo município de Boracéia em face de sentença que julgou ilegais 2 contratações por tempo determinado em razão da ausência de processo seletivo e por não caracterizar a situação de emergência capaz de legitimar o procedimento. O Ministério Público de Contas teve vistas dos autos. Eu ouço agora com atenção o prefeito Marcos Vinícius Bilancieri. Ok, tem a palavra. Bom dia a todos os presentes. Na verdade, eu vim aqui para fazer a sustentação oral, né? Tem que deixar claro aqui que eu acredito até que o processo, isso não é acreditar, ele foi totalmente transparente, necessário, questão de urgência, dentro da legislação municipal, estadual. Porém, temos que fazer uma meia-culpa aí que, quando dá justificativa, nem departamento jurídico, nem departamento pessoal nosso quis trabalhar. Preguiça total.
E até foi cobrado isso de nós. E é verdade mesmo, que tem que falar, a gente tem que vir e falar. Até que eu vim aqui hoje, não deram nem a cópia do recurso, eu nem sei o que eu vou falar. Então, tem que falar o que é Boracéia. Enfim, trata-se de, depois no recurso, aí apresentou o contrato, a lei, o afastamento da servidora que está com câncer, né? Quando nós entramos, não tinha algumas vagas, a professora precisou se afastar 3 meses, não tinha tempo hábil para fazer concurso, tivemos que chamar uma com emergência, 3 meses, ótimo. E a questão da saúde é uma auxiliar de serviço, que é a única que tem permissão, lá está a carteirinha de auxiliar dentária para poder ajudar a gente. Nós temos uma para 3 dentistas, estamos agora fazendo de novo o 3º concurso. Fizemos concurso, não achou ninguém, e a única teve um problema, infelizmente, de saúde, teve um câncer de mama, precisou se afastar e nós tivemos que contratar um. Não tinha como fazer, não tinha concurso, não tinha ninguém que apareceu, contratamos ela com um contrato, isso aí não estava sendo questionado, contratamos com tempo determinado, bonitinho, dentro da lei. E para poder atender, senão a população ficava sem atendimento. E a gente sabe que enquanto ganha um dentista 3, 4 mil reais com o atendente, ela vai atender com uma auxiliar, ela atende o dobro de pessoas. Né? Tanto que estão cobrando mais atendentes. Porém, nós temos limitações financeiras, né? Estamos tentando aí. E nós atendemos aos princípios, moralidade e eficiência. Aliás, isso é nosso lá de Boracéia. Eu sou professor, como eu disse lá, o diretor de Bauru falou que eu não tenho direito de errar, né, porque eu sou da área pública também, sou palestrante do Conselho de Contabilidade. Por isso que eu vim fazer questão de vir aqui usar esse espaço hoje. Foi a primeira vez, até pegar uma experiência, né, e dizer que eu acho que está totalmente correto. Só que agora veio necessidade, tem que chamar atenção para fazer as coisas, tem que trabalhar. Quem está trabalhando tem que fazer de acordo, né? E na primeira vez não veio, e eu vi até lá que fez chamar atenção, parece um dano em pelota. E eu acho que está certo. Tem que... E aí eu estou aqui hoje para isso, para pedir que o nosso recurso ele seja acatado de Vossas Excelências, né, com todo respeito, que assim, fizemos o melhor e a única coisa que tinha que fazer, ou fica sem aula ou ficava sem ela. Então, não teve exagero de nada e única e exclusivamente pensando no bem da população que nós fizemos isso. Eu acho que nós acertamos o caminho, então peço que o recurso nosso seja aceito, né, e dessa forma arquive esse procedimento, se é assim que eu posso fazer. E fico feliz aí de rever o doutor Sérgio, já foi comer um doce lá em Boracéia, né, doutor Sérgio? E a Vossa Excelência, eu vou estar aqui em outros caminhos, depois aí tem outras coisas, mas a gente vai aprendendo, já vem mais preparado. Muito obrigado, viu? Ok, a palavra para o conselheiro Cida Bernardo. Então, eu quero cumprimentar, agradecer o Marcos, aprendeu rápido, viu, Marcos? Foi muito bem, foi preciso, conciso, e eu vou retirar de pauta para analisar o processo, e depois vamos comer um doce lá também em Boracéia, né, Sérgio? Bom, eu vou tirar de pauta para analisar aqui agora os seus argumentos. Tá bom? Ok, é regimental, retirado, portanto, de pauta, retorna ao gabinete. Ok. Obrigado. Passo agora a relatar os processos a meu cargo. O item 19 trata-se de processo de Sumaré, representação formulada pela Procuradoria-Geral por meio de representante para apurar irregularidades em obras e reformas. A municipalidade não conseguiu esclarecer o trazido, de modo que a administração houve ausência da apresentação de projeto, permaneceu irregularidade contra o artigo 61, os órgãos da Casa foram desfavoráveis e o Ministério Público e também o Ministério Público, e votando, portanto, pela procedência da representação que impugnou a contratação. É o meu voto que acompanha os órgãos da Casa. Em discussão, votação, aprovado. Item 20, Prefeitura de Jundiaí contratou Petrobras, aquisição de derivados de petróleo e álcool. O processo foi analisado, os órgãos da Casa
a origem não consegue apresentar a documentação para afastar as questões elencadas pela fiscalização, atos irregulares, alcança os demais pelo princípio da acessoriedade. Portanto, irregular o termo, mantida a decisão que já era original com os oficiamentos de praxe. Em discussão, votação aprovada. Agora o item 21, Empresa Municipal de Dados Empro, contratou EICOM Controles Inteligentes, objetivando a despesa para uso do sistema de modernização da administração tributária. A municipalidade também não consegue esclarecer as graves e restritivas irregularidades no certame, de modo que apenas 2 interessados participaram. Exigiu o certificado de registro cadastral para a modalidade aqui em análise, só deve ser exigido na modalidade tomada de preço. Restritivo, portanto, à contratação. Os termos aditivos seguem o princípio da acessoriedade, voto pela irregularidade do pregão e com os ofícios de praxe à administração. Irregular, portanto. Em discussão, votação aprovada. Agora, 22 a 24 são contratações da Prodesp, ou melhor, Prodesan, é Santos. Tratam-se de contratos da Prodesan, os ajustes foram no valor de R$ 1.500.982.473. Os órgãos da casa falaram pela irregularidade. O município não esclarece os apontados, restaram as irregularidades graves, comprometido todo o processo, retirado 12 editais, 4 participaram, sendo 2 inabilitadas, quer dizer, quase ficou uma só. Ocorre que a administração determinou que as interessadas apresentassem amostras de produtos 15 dias antes da entrega da proposta e contrariou a nossa súmula. 19, contrariado também a súmula 14. Portanto, voto pela irregularidade dos termos aqui em exame. Em discussão, votação aprovada. 25, trata-se do município de Pederneiras, a empresa Ismael Ribeiro Silva, prestação de serviços artísticos, 4 bailes nas dependências do ginásio municipal de Pederneiras, analisado pelos órgãos da casa, auditoria. Também, neste caso, não houve condições de aceitar os argumentos, não comprovação, exclusividade, notoriedade e a não realização do processo licitatório, a ausência de cotação de preço, manifestação toda desfavorável. Meu voto é pela irregularidade das contratações. Em discussão, votação aprovada. 26, aqui trata-se de Serviço Autônomo de Água e Esgoto e a ESCO Comercial, analisados os órgãos da casa, UFA, são pela regularidade, acho que é o primeiro que eu estou julgando pela regularidade, dos termos aqui em exame. Em discussão, votação aprovada, pela regularidade. Agora, Barrinha, contas do Legislativo de 2002, apontamentos 2012, né? 2002. 12. Não atendimento 42, as despesas empenhadas nos últimos quadrimestres sem cobertura financeira, grave a falta de pagamento dos encargos sociais, pagamentos a maior a vereadores, julgo irregulares as contas, condena o responsável ao recolhimento do valor indevido de vereadores que são apontados no voto, deixa de determinar o envio ao Ministério Público Estadual devido ao descumprimento do artigo 42, porque tal provisão já foi efetivada a pedido do Ministério Público de Contas. Irregular, portanto. Em discussão, votação aprovada. Agora, item 28, lei de 2012. Também aqui aparecem vários problemas apontados pela nossa auditoria e pela
pelos órgãos da Casa não estão em condições de regularidade. Diversas irregularidades apontadas: pagamento de subsídio ao vereador licenciado em desacordo com o regimento interno, conforme o MPC, a norma 20 expressa que a responsabilidade pelo pagamento após o 15º dia era de competência do regime previdenciário e não da idilidade. Objeto também as contas de 2011, falha grave a aquisição de combustível sem licitação e sem qualquer formalidade, além de falta de controle de abastecimento. Execução de contrato com a firma Sino Consultoria foi aditado de forma irregular. Portanto, está carregado de irregularidades as contas, julgo irregulares as contas, artigo 33.3 B e C da Lei Complementar 709, condenando o recolhimento dos pagamentos indevidos na forma do apontado no voto. Em discussão, votação, aprovado. Agora, trata-se das contas da Câmara de Miguelópolis. Esta, diferente, obteve a manifestação favorável dos órgãos da Casa. As pequenas irregularidades foram sanadas com a defesa, julgo regulares as contas, fundamento no artigo 33.2 da Lei Complementar 709, e à margem, acordo as recomendações que deverão ir por ofício. Em discussão, votação, aprovado. Agora, item 30, contas da Câmara de Embaúba, exercício 2003. Aqui também não teve apontamentos graves e acompanho a Casa e julgo regular as contas e à margem encaminho as recomendações do MPC por ofício. Em discussão, votação, aprovado. 31. Contas da Câmara Municipal de Cruzalha 2014. Também aqui não houve apontamentos graves, apenas algumas pequenas irregularidades que foram sanadas e são apenas de recomendação. E regular, portanto, as contas em exame e também as propostas do MPC de recomendação serão encaminhadas por ofício. Em discussão, votação, aprovada. Item 32, aqui é a conta de 2013 do Executivo de Clementina. O município cumpriu os índices constitucionais: ensino 27,35%, Fundeb 100%, magistério 69,29%, saúde 20,83%, pessoal 43,28%, execução orçamentária superavitária. Acompanho os órgãos da Casa, MPC, e voto pela parecer favorável das contas em exames e com as recomendações que irão por ofício. Em discussão, votação, aprovada. Item 33, trata-se das contas de Santo Anastácio, relativa a 2013. Apontamentos aqui ocorreram, juntada à defesa, a despeito do que diz o MPC, as falhas são insuficientes para prejudicar a totalidade, sendo que parte delas foram sanadas já com a defesa e as demais importam em ressalva e recomendações. Quanto às questões relacionadas à execução orçamentária, despesas previstas em mais de 75%, no caso, várias questões devem ser observadas. Troca do chefe do Executivo que assumiu o cargo, previsão orçamentária subestimada em 27,40%, abertura de dotação para atendimento emergencial, queda de ponte no perímetro urbano e construção do hospital com recurso advindo de convênio com o governo estadual. A TJ, os resultados contábeis da Prefeitura não prejudicaram o equilíbrio, já que o déficit é de 4,04, foi parcialmente amparado em superávit fiscal anterior. Outras questões, aquelas que envolvem a área de pessoal e da transparência, devem ser objeto de certificação na próxima ocasião em que for juntado a auditoria. Acolhendo as manifestações, a TJ chefia, divergindo, portanto, do Ministério Público de Contas, tendo sido atendidos os índices constitucionais, voto pela emissão do parecer favorável das contas, excetua-se os atos não apreciados e encaminhe-se as recomendações por ofício e arquive-se o expediente que acompanha. Em discussão. Senhor presidente,
Pois não. Eu acompanho Vossa Excelência pela emissão de parecer favorável. No entanto, eu gostaria de fazer uma sugestão de se acompanhar a proposta do Ministério Público de Contas no tocante a duas falhas que não são graves o suficiente para importar a emissão de parecer desfavorável. No entanto, podem ter como consequência a ocorrência de despesas impróprias. Então, eu sugeriria a formação de dois apartados, uma para tratar do pagamento indevido de subsídios a agentes políticos e a contratação de vale alimentação sem procedimento licitatório. Então, em relação a esses dois itens, eu não vi justificativas e eu sugeriria a formação de apartados. Eu concordo, embora não goste de apartado, porque cada processo nasce dois. Em todo caso, eu concordo. Para não dizer que eu sou intransigente, não, conselheiro. Está bem, se o conselheiro me acompanha. Então, eu concordo com os dois apartados e o parecer é favorável. Agora, o item 34. A análise das contas foi favorável. Todos os itens foram atendidos. Os itens constitucionais, ensino, Fundeb, valorização do magistério, saúde pessoal, houve superávit de 3,02. As contas foram: acolha a proposta do MPC e determina à Prefeitura que reestude e readeque o seu quadro de pessoal, excluindo os cargos em comissão como função de servidores permanentes, atribua a advocacia pública a procuradores de carreira que têm ingressado nos quadros da idilidade por concurso. Vou fazer essa concessão e acho correto. Despesas irregulares e fotografias e filmagens deverão prosseguir na instrução no TC, que já está em apartado. Voto, portanto, pelo parecer favorável. Em discussão, votação, aprovado. 35, 2013, São José do Barreiro. 2013, o doutor Sérgio conhece muito São José do Barreiro. Aqui no Vale do Paraíba. Creio que o doutor Beraldo também. Acho que o doutor Sami Vurma ainda não sei nas suas idas ao Rio. O Executivo não reúne condições de parecer favorável, falhas detectadas, sequer for objeto de despesa, falta de pagamento da totalidade precatória, aplicação 9645 no Fundeb, voto e por tudo já nem se defenderam, voto pela emissão do parecer desfavorável às contas aqui em exame. Em discussão, votação, aprovado. Agora, embargos de declaração. A empresa AMA e contrato julgado irregular pela Prefeitura de Arujá. Em preliminar, conhecido no mérito, entendo que não há qualquer questão a ser resolvida. Está tudo claro. Voto pela rejeição dos presentes embargos, acompanhando os órgãos da Casa. Em discussão, votação, aprovada. 37, ex-prefeito de Araçatuba, admissão de pessoal. Matéria. Afasta a preliminar arguida que constou expressamente na sentença, exceção de cargos de controlador, vetor, enfermeiro, médico, professor básico, professor, para os quais não houve realização de qualquer certame. Portanto, desta forma, afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou vício de procedimental, rejeita a preliminar. De outra parte, atendidos os pressupostos e conheço dos embargos, conhecido, memória que vem adotando quanto ao registro de admissão em especial, afeta as áreas de educação e saúde, as razões não merecem a guarida. Pude constatar que a forma de contratação é prática rotineira no município. O município optou por preencher vaga em seu quadro com servidores contratados por prazo determinado. Também acho correta a penalidade imposta na decisão que indicou expressamente inflação ao inciso 2 e 9. Voto pelo desprovimento, mantendo na íntegra a decisão. Em discussão, votação aprovada. Agora, 38. Recurso do ex-prefeito de Ribeira. Aqui acho que só eu conheço.
Acho que só eu. Não, em preliminar conheço. Qual é o peixe da Ribeira? Ah, bom, cascudo. Em preliminar conheço, não conheço, só eu mesmo. No mérito, as razões recursais foram fortes o suficiente para afastar as impropriedades, devendo ser provido o presente recurso. Verifico que as contratações foram precedidas de processo seletivo para preenchimento de vagas criadas no cargo, como disse a SDG, foram submetidos a processo seletivo. Voto pelo provimento, julgo regular e concedo os registros. Em discussão, votação aprovada. Agora, 39, Alvilândia, recurso ordinário contra a sentença que julgou ilegais admissões. Em preliminar, conhecido. Quanto à alegação de nulidade, eu observo que não cabe razão ao recorrente. Os admitidos firmaram o correspondente termo de ciência. No mérito, meu entendimento está de acordo com o exarado por STG. Não provimento, uma vez que as razões não conseguem combater as questões básicas da contratação. Não provimento do apelo. Em discussão, votação aprovada. 40. Aqui, ex-prefeito de Borebi, sentença que julgou irregulares admissões. Em preliminar, conhecido. No mérito, razões apresentadas não alteram o juízo desfavorável e não justificam a admissão. Meu voto, portanto, é pelo não provimento. Em discussão, votação aprovada. Agora, o artigo 41. Recurso do ex-prefeito de Osasco contra a sentença que julgou irregular prestação de contas repassadas. Em preliminar, conhecido. No mérito, a meu juízo, o apelo merece prosperar. A falha apontada é inegável, como inegável é que o esforço e dedicação que constituiu nas APMs e que trabalha para substituir a administração na provisão das necessidades de toda a ordem que aflige as escolas. A análise dos autos permitiu concluir que a Associação de Pais e Mestres João Farias agiu nos termos da Lei Municipal 48/32. Nos autos não há indício de desvio de recurso ou bem de despesa estão devidamente comprovada. Cumprido também a legislação municipal, portanto, meu voto é pelo provimento do presente recurso para julgar regular a prestação de conta no valor citado, quitando-se o responsável, por via de consequência cancelando a multa imposta. Determina o órgão concessor que doravante cumpre rigorosamente o disposto nas normas constitucionais. As demais questões seguirão por ofício. Em discussão... Senhor presidente? Pois não. Eu fui o julgador da decisão originária, que está sendo agora recorrida, combatida, e eu tenho o seguinte entendimento sobre essas APMs. Eu entendo que elas não são entidades aptas a receber subvenção social, porque, muito embora colaborem de uma forma secundária com as escolas públicas, elas não são entidades que se enquadram naquela previsão do artigo 16 da Lei 4.320, que exige, para que seja concedida subvenção, que a entidade preste serviços essenciais de educação, saúde e assistência social. A APM não presta serviços essenciais de educação. Então, no mais das vezes, a EPM é usada pelo Poder Público Municipal meramente para que se fuja tanto da regra do artigo 37, inciso 2º do concurso público, porque com o dinheiro repassado à PM, ela contrata profissionais que deveriam fazer parte dos quadros de pessoal da própria prefeitura. Eu vou votar
votar com o relator. Acompanho o relator. Vou votar como? Com o relator. Com o relator. Ok. Encerrada a discussão, em votação, aprovado, vencido o conselheiro Sami Vurma. E, encerrados os meus processos, agora, com a palavra, o conselheiro Sidney Beraldo. Item 42, de concorrência, celebrado pela Prefeitura de São Vicente e a Termac Terraplanagem Construção Civil Escavações Limitada, objetivando a execução de obra de drenagem das bacias de Catiaporã para atender ao convênio do PAC. A exigência como condição de habilitação da prova de anuidade junto ao CREA e a ausência de pesquisa de preços, já que a própria municipalidade ofertou as planilhas de custos referenciais sem qualquer citação às fontes. Não autorizam o juízo favorável à matéria. Voto assim pela irregularidade da licitação do contrato com aplicação de multa de 300 UFESP ao responsável. Em discussão, votação aprovado. Item 43, que presencial, de alimentação escolar. extrapolou R$ 4.579,10. Diante do exposto, voto pela irregularidade da licitação, do contrato e da execução contratual, com determinação para as providências previstas no artigo 2, inciso 15 e 27 da Lei Complementar 709/93, incluídas as medidas para a restituição ao erário da referida quantia. Voto ainda pela aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação aprovada. O item 44 trata-se de contas da Câmara Municipal de Paulínia relativas ao exercício 2011. A instrução é dividida, os limites constitucionais legais foram observados, a execução orçamentária foi equilibrada. Quanto ao quadro de pessoal, ponto sobre o qual incidem as principais críticas. Observe que as questões apontadas não são novas e foram objeto de recomendações nas contas relativas a 2009 e 2010. Considerando, entretanto, as datas das respectivas publicações e tendo que não há como exigir a sua implementação nas contas do exercício em exame, cabendo salientar, inclusive, que as contas relativas ao exercício 2012 foram julgadas regulares por esta Corte. Voto, assim, pela regularidade das presentes contas, com as advertências assinaladas no corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. O item 45, senhor presidente, solicita a retirada de pauta com retorno ao meu gabinete. O item 46 trata das contas da Câmara Municipal de Canitar, relativas ao exercício 2013. A instrução é dividida. Acompanha a TJ, os limites constitucionais legais foram observados, a execução orçamentária foi equilibrada, podendo as falhas ser conduzidas ao campo das advertências e recomendações. Quanto ao fato de alguns agentes políticos não estarem cumprindo determinação anterior desta Corte para ressarcimento de quantias que lhe foram pagas indevidamente, não vejo motivos suficientes para fulminar as contas em apreço, pois incumbe ao Executivo a cobrança dos débitos já inscritos em dívida ativa.
De toda forma, cabe advertência ao Legislativo para que se empenhe na regularização célere da matéria. Voto assim pela regularidade das presentes contas, com as advertências assinaladas no corpo do voto. Em discussão, votação aprovado. O item 47 também solicita a retirada de pauta com retorno ao gabinete. Item 48 trata das contas da Prefeitura de Palestina. A instrução é dividida. Foram atendidos os requisitos constitucionais e legais pertinentes. O resultado da execução orçamentária foi superavitário. O déficit do resultado financeiro equivale a 5 dias de arrecadação, encontra-se dentro do patamar tolerado por esta Corte. Com relação às demais impropriedades, no que respeita ao quadro de pessoal, a Prefeitura assinou o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual e, quanto à construção do Salão Social, noticiou a adoção de medidas cabíveis a serem objeto de inspeção na próxima fiscalização. Diante disso, acompanha a TJ e voto pela emissão de parecer favorável às presentes contas com advertências assinaladas. Em discussão, votação aprovada. Item 49 trata das contas da Prefeitura de Viradouro. A instrução é favorável, foram atendidos os requisitos constitucionais, legais, pertinentes e alcançados satisfatórios resultados econômico-financeiros do exercício. Voto assim pela emissão de parecer favorável às contas em exame, com as advertências assinaladas no corpo do referido voto. Em discussão, votação aprovada. Item 50, recurso ordinário interposto por Dilson Delbem, à época diretor-geral do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes, SEMAI, em razão de sentença que julgou irregulares as contas da autarquia referentes ao exercício 2008 e aplicou multa de 250 UFESPs ao responsável. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O tribunal conhecido. No mérito, entendo que as razões apresentadas pelo recorrente merecem ser acolhidas. Vários dos apontamentos das contas em exame estavam presentes nas contas do SEMAI em 2007, que foram julgadas regulares, com recomendações, com vista à regularização das impropriedades, considerando que esta decisão somente foi publicada em 2011, não houve tempo hábil para a efetivação das medidas pertinentes no exercício que ora se analisa. Com relação ao valor pago à SEMAI, entendo que a irregularidade não é suficiente para inquinar as presentes contas, ensejando, contudo, severa advertência à autarquia para que observe com rigor o disposto do artigo 63, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 43.20/64. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso em exame, para o fim de serem julgadas regulares as contas do SEMAI, referentes ao exercício 2008, cancelando-se em decorrência a multa aplicada ao responsável. Em discussão, votação aprovada. O item 51 trata de recurso ordinário interposto por Maria Antonieta de Brito, prefeita de Guarujá, em face de decisão que julgou irregular a subvenção concedida no exercício 2009 por aquela prefeitura à Associação de Folclore e Artesanato de Guarujá, Baronesa Esther Santana de Almeida Karvinski, condenando a entidade à devolução de recursos recebidos e não receber novos repasses até a regularização das pendências, além de aplicar à hora recorrente multa de 160 UFESPs. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, entendo que seria de extremo rigor punir a beneficiária com a devolução dos valores que lhe foram repassados, especialmente porque ficou demonstrado nos autos que, mesmo sendo os comprovantes anteriores ao recebimento da subvenção, os recursos foram gastos com o pagamento de serviços de caráter cultural. Voto assim pelo provimento do apelo para o fim de considerar regular a prestação de contas em exame e cancelar em decorrência a multa aplicada à recorrente. Em discussão, votação aprovada. Item 52, solicita a retirada de pauta com retorno ao gabinete. Ok.
Relato em conjunto os itens 53 e 54. O item 53 versa sobre recurso ordinário interposto pela Fundação Educacional Guaçuana, FEG, em face da decisão que julgou irregulares contratações por tempo determinado por ela realizadas no exercício 2009 e aplicou multa de 300 UFESP ao responsável, em razão de não ter sido aplicada a prova de caráter objetivo para classificar candidatos para o desempenho das funções. O item 54 trata de recurso ordinário interposto pelo município de Guaraci, em face de decisão que julgou ilegais contratação por tempo determinado e aplicou multa de 200 UFESP ao responsável, em razão do procedimento ser rotineiro, descaracterizando a excepcionalidade, aliado ao fato de grande número de admissões. Respectivos relatórios previamente disponibilizados. Em preliminar, recursos tempestivos, voto pelo conhecimento. No mérito, entendo que a documentação anexada nos autos demonstra que no item 53, 34 das contratações temporárias foram devidamente justificadas. E no item 54, 5 delas também podem ser registradas. Voto assim pelo provimento parcial dos recursos para o fim de considerar regulares as admissões apontadas e para excluir, no item 53, a multa aplicada ao responsável, já que do total restaram apenas 2 admissões irregulares, mantidas no mais as decisões impugnadas. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 55 e 56. 55 cuida de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, em face de sentença que julgou irregular a prestação de contas apresentadas pelo Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Unidos da Pauliceia, referente a recursos que lhe foram repassados por aquela prefeitura no exercício de 2010, e condenou a beneficiar a devolução da referida quantia, devidamente corrigida, e a não receber novos repasses até a regularização da pendência. O item 56 versa sobre recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Campo Limpo Paulista, em face de decisão que julgou ilegais contratações por tempo determinado de 152 professores de educação básica realizadas por aquela Prefeitura em 2012 e aplicou multa de 200 UFESP ao responsável em razão do procedimento ser rotineiro, afastando a necessidade temporária de excepcional interesse público que legitimaria as contratações. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos das decisões recorridas, voto assim pelo desprovimento dos apelos, mantidas em todos os seus termos, as decisões impugnadas. Em discussão. Senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto do eminente conselheiro Sidney Beraldo e gostaria apenas de acrescentar em relação ao item 55, que trata de repasses de subvenção social feita à escola de samba, que da mesma forma que eu falei em relação às APMs, escola de samba não é entidade apta a receber subvenção social. Elas nada têm a ver com prestação de serviços essenciais de saúde, educação ou assistência social. Muito embora inegável seu valor social e cultural, elas não são aptas para receber esse tipo de subvenção. Se elas quiserem, elas que firmem, por exemplo, patrocínios com o poder público ou outro instrumento de fomento, mas não a subvenção social. Só gostaria de deixar isso claro. Ok. Vossa Excelência vota contra ou vota a favor, mas com essa observação. Com essa declaração de voto. Ok. Essa eu não vou fazer, porque quem mora na Bela Vista, fazer uma declaração contra a escola de samba, ele é tocar fogo na fogueira. Continua em votação. Aprovado o voto do relator. Encerrado a minha pauta, senhor presidente. O outro já foi. Então, tem a palavra o conselheiro Sami Vorma.
Senhor presidente, peço para relatar conjuntamente os itens 58 e 59, que tratam de instrumentos contratuais, o primeiro firmado pela Prefeitura de Ribeirão Preto, o segundo pela de Sorocaba. Em ambos, os órgãos técnicos do tribunal foram pela regularidade e meu voto acompanha essas manifestações. 58. Em discussão, votação aprovada. O item 60, contratação direta, termos aditivos de recebimento provisório definitivo, referentes a ajuste feito pela Prefeitura de Monte Alto, empresa Engenharia, Comércio e Bandeirantes Limitada, para execução de obras relacionadas a galerias pluviais, escada hidráulica e recuperação de ravinas e erosões. Houve dispensa de licitação, baseada no inciso 4º do artigo 24 da Lei 8666. Houve cotação junto a 3 empresas do ramo, o melhor valor apresentado pela Engenharia e Comércio Bandeirantes. A fiscalização suscitou as seguintes falhas. O empenho da despesa teria sido feito em desacordo com o artigo 60 da Lei 4.320/64, e o prazo de execução contratual teria sido superior ao previsto no inciso 4º do artigo 24 da Lei 8666, e o ajuste teria sido firmado em dezembro de 2007, muito depois da declaração de emergência e calamidade pública, que teria sido feito em março daquele ano. A origem apresentou esclarecimentos, a TJ foi pela irregularidade da matéria, por considerar que o lapso de tempo entre a publicação do decreto que declarou o estado de emergência e a contratação de serviços seria suficiente para se realizar um certame licitatório. SDG ressaltou que, embora não desconheça a reprovação por esse tribunal de contratações emergenciais cujo prazo extrapolou o previsto em lei, no caso em exame, a situação de urgência foi renovada por decretos e, além disso, trata-se de obra complexa que contou com obstáculos que não podiam ser conhecidos imediatamente. Passo ao voto. Conforme exposto por assessoria técnica e SDG, os documentos trazidos à colação justificam a contratação direta nos termos do artigo 24, inciso 4 da Lei 8666. Não há nos autos indícios de que a emergência tenha se configurado por ação ou omissão do contratante. Ao contrário, peculiaridades no caso justificam a legalidade do procedimento, uma vez que, diante de situação crítica apresentada, o prefeito adotou a solução possível a fim de evitar prejuízos maiores à comunidade, principalmente a perda de vidas humanas. A situação inicial de emergência foi renovada por uma série de decretos expedidos desde 2007 até 2009, sendo que, ao longo da execução da obra, ainda deparou-se com situações imprevisíveis quando da elaboração do projeto. A empresa foi contratada com preço praticado e exigido pela Caixa Econômica Federal, com base na tabela SINAP, usada pela União, sendo a escolha da contratada efetivada dentre 3 empresas que se mostraram interessadas. Quanto à falha relativa ao empenhamento ter sido feito em desacordo com o artigo 60 da Lei 4.320, é falha que merece relevamento. Portanto, acompanho o SDG e voto pela regularidade da dispensa de licitação, do contrato e dos aditivos, conhecimento dos termos de recebimento e sem prejuízo das determinações feitas. Em discussão, votação aprovada. Agora peço para relatar conjuntamente os itens 61 e 62. Em ambos, trata-se de instrumentos contratuais, o primeiro da Prefeitura de Itu e o segundo da de Guarulhos. Entre as irregularidades apontadas pelos órgãos técnicos, consta no item 61 a não demonstração de razoabilidade de preços e no item 62 a não justificativa nem detalhamento do reequilíbrio econômico-financeiro que foi empreendido. Acompanha os órgãos técnicos da Casa em ambos os processos pela irregularidade e aplicação de multa ao responsável de 200 UFESPs, bem como oficiamento ao Ministério Público do Estado. Em discussão, votação aprovada. Item 63, contrato feito pela Prefeitura de Itapira, empresa Sanepar de Saneamento Ambiental, que teve por objeto a execução de serviços de limpeza de vias e logradouros públicos. Inicialmente, ressalto que o contrato inaugural e a licitação foram julgados irregulares pela segunda Câmara, decisão confirmada em recurso. Passo ao voto. Inegável a incidência do princípio da acessoriedade, portanto, meu voto é pela irregularidade do aditivo em exame. Em discussão, votação aprovada. Item 64, licitação, contrato e primeiro aditivo, feito pela Prefeitura de Sabino e Firenze Engenharia e Comércio para a construção de 93 unidades
habitacionais. A unidade de fiscalização destaca que não foi realizada pesquisa prévia de preços, tendo sido tomada por base uma tabela da CDHU de janeiro de 2009, portanto, bastante atrasada. Foi exigida regularidade fiscal por meio de certidão negativa relativa a todos os tributos de esferas municipal, estadual e federal, e foram exigidos índices sem a devida justificativa. Por fim, foi deixado de ser previsto o benefício da Lei Complementar 123 de 2006. A TJ divergiu, enquanto sua unidade de economia considerou a matéria regular, a de engenharia e a chefia foram pela irregularidade, principalmente em função do uso de orçamento defasado. Passou ao voto. O principal item discutido diz respeito ao fato da Prefeitura não ter realizado pesquisa de preços e de ter se valido de orçamento defasado. Essa Corte tem um posicionamento pacificado no sentido de que não são aceitos orçamentos datados de mais de 6 meses da data de abertura das propostas. Portanto, esse item sendo suficiente para macular toda a matéria, voto pela irregularidade da licitação, contrato e, por consequência, do aditivo e aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação aprovada. Item 65, contas da Câmara Municipal de Birigui, do exercício de 2013. Os órgãos técnicos da Casa foram pela regularidade. Meu voto acompanha pela regularidade das contas da Câmara, mas tendo em vista a ocorrência de gastos com combustíveis sem licitação e gastos com telefonia fixa e móvel excessivos, eu determino à Prefeitura que apure responsabilidades e adote providências, bem como propõe oficiamento ao Ministério Público do Estado. Em discussão, votação aprovada. Agora, contas da Câmara de Votorantim do ano de 2013, fiscalizadas pela UR9, foram apontadas certas falhas, apontados esclarecimentos pelas partes, a assessoria técnica foi pela regularidade, MPC, diante da incoerência na composição do quadro de pessoal, foi pela irregularidade das contas com determinações. Entendo que a Câmara de Votorantim observou os principais índices legais e constitucionais e acompanho a TJ pela regularidade das contas da Câmara de Votorantim com determinação para que observe o princípio da proporcionalidade dos cargos em comissão em relação àqueles efetivos. Em discussão, votação aprovada. Item 67, contas da Prefeitura de Rafat referentes ao exercício de 2013, órgãos técnicos da Casa, todos favoráveis, e nesse sentido é meu voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão, votação aprovada. Já o item 68, que tratam das contas de Upirajara de 2013, a instrução é toda pela emissão de parecer desfavorável, principalmente devido ao não cumprimento de índices do ensino, despesas com pessoal, ao déficit na execução orçamentária e à situação irregular dos encargos sociais. Sou, então, pela emissão de parecer desfavorável com abertura de apartados e autos próprios para que se apure as irregularidades relativas a contratos e sua execução, conforme os termos do voto. Em discussão, votação aprovada. Agora, item 70, agravo formulado por Júlio César Barros Aires, prefeito municipal de Rio das Pedras. Vossa Excelência, acho que Cosmópolis é 69. Desculpa, eu relatei conjuntamente. Desculpa. Tá bom. Então está em conjuntamente, 68 e 69. 68 e 69, é que eu não ouvi. Ambos com as mesmas determinações. Isso. Desculpa, 70, portanto, agravo de Júlio César Barros Aires, na qualidade de prefeito de Rio das Pedras, por meio do qual requer reconsideração do despacho que lhe impôs multa de 20 UFESPs em razão da ausência de encaminhamento de determinado documento, cujo prazo de remessa teria sido desrespeitado.
Não exercido o juízo de retratação, o ato foi submetido ao crivo, o ato é submetido ao crivo dessa segunda Câmara. Preliminarmente conheço do recurso. Conhecido. Quanto ao mérito, ao consultar novamente o sistema Aldesp, eu constatei que o responsável, ao contrário do que afirmou, ainda não encaminhou o documento reclamado nas notificações já publicadas no Diário Oficial. Portanto, nego provimento ao agravo. Em discussão, votação aprovada. Item 71, embargos de declaração opostos por João Carlos Porcel Neto, ex-prefeito de Itanhaém, contra acórdão que julgou irregulares contas prestadas pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Pessoa Humana, IBDPH, condenando o mesmo o Instituto a recolher o valor do débito, além da aplicação de multa. Preliminarmente conheço dos embargos. O senhor relator conhece, conhecido. Quanto ao mérito, eu os rejeito, tendo em vista sua finalidade de meramente conferir efeitos infringentes ao julgado. Em discussão, votação aprovada. Agora, eu peço para relatar conjuntamente os itens 72 a 75. Todos tratam de recursos ordinários interpostos por responsáveis das prefeituras de Cajuru, São Carlos, Jacareí e Cubatão. Em todos eles, a instrução é pelo não provimento e eu acompanho os órgãos técnicos da Casa em todos esses itens. Em discussão, votação aprovada. Item 76, recursos ordinários interpostos por José Antônio Bachim, ex-prefeito de Sumaré, Sociedade Humana Despertar, em face de decisão que julgou irregulares um repasse e prestação de contas, combinando os responsáveis a pena de devolução de mais de R$1.700.000, ficando a entidade também proibida de receber novos recolhimentos. Preliminarmente conheço do recurso. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, as razões de recurso merecem parcial provimento. Não há dúvidas que a subcontratação de uma cooperativa pela entidade se mostrou indevida. A propósito, inúmeras são as decisões desse tribunal que condenam tal prática. Inclusive, no caso citado, não havia evidências de que os serviços haviam sido prestados em que ensejou a condenação da entidade e a devolução dos valores. Entretanto, no presente caso, a situação é outra. Embora tenha ocorrido a subcontratação, o relatório da fiscalização não glosou as despesas. Inclusive, foi realizada a vistoria na sede da entidade, mediante a qual se constatou que o objeto social é compatível com a natureza dos repasses, assim como as atividades desenvolvidas, sendo boas as instalações. Ou seja, na prática, é imputar aos responsáveis a devolução do dinheiro e exigir que a Prefeitura demande judicialmente contra todas essas pessoas por serviços efetivamente prestados, fato que ocasionaria enriquecimento ilícito do erário municipal. Portanto, voto pelo provimento parcial do recurso para manter a irregularidade da prestação de contas quanto à subcontratação da cooperativa, afastando-se, no entanto, a condenação dos responsáveis à pena de devolução do importe. Em discussão, votação aprovada. Item 77, recurso ordinário do senhor Rafik Isaac Simão, dirigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cruzeiro, contra a sentença que julgou irregulares as contas da autarquia de 2010, tendo-lhe aplicado multa. O julgamento desfavorável consignou que houve descumprimento de decisão do TJ do Estado, transitário e julgado, e que julgou procedente ação declaratória de inconstitucionalidade da Lei Municipal 3.122 de 97, que mandou cessar pagamentos de gratificações aos servidores do SAAE, bem como por conta de inconsistências constatadas na conta bancos no balanço financeiro, que não foram dirimidas pela defesa. O recorrente arguiu que as gratificações concedidas pelo serviço de água aos seus empregados públicos seletistas ocorreram na vigência dessa Lei 3.122, que não foram concedidas novas gratificações desde que, depois de declarada a inconstitucionalidade da citada lei. Preliminarmente conheço do recurso. Conhecido. No mérito, o apelo merece provimento. Por decisão do Tribunal de Justiça do Estado, foi julgada procedente a ação declaratória de inconstitucionalidade da lei já referida, da lei municipal, que embasou a concessão de gratificações aos empregados do Serviço Autônomo de Água de Cruzeiro. O recorrente explicou que as gratificações concedidas aos seus empregados ocorreram enquanto vigente a lei que as autorizou, ou seja, antes de ter sido declarada inconstitucional, bem assim que não foram concedidas novas gratificações depois do trânsito em julgado da decisão.
Por outro lado, essa questão já foi abordada por essa Corte em 2 processos aqui citados, relativos aos anos de 2009 e 2011, cujas contas foram aprovadas. A falha remanescente, que tem a ver com a inconsistência contábil, já foi corrigida. Portanto, voto pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão do primeiro grau e julgar regulares com ressalvo das contas do Serviço Autônomo de Água. Em discussão, votação aprovada. Por fim, o item 78, recursos ordinários interpostos pelo senhor José Antônio Barros Munhoz, ex-prefeito de Itapira, e pelo município, representado por advogados, que considerou irregulares e negou registro a atos de admissão de 2 professoras de ensino fundamental, levados a efeito no ano de 2013, em razão de concurso público ainda de 99. Inicialmente, sentença publicada em 2004, determinou o registro parcial dos atos de admissão praticados em 99, 2000 e 2001, aplicada a multa ao responsável à hora recorrente. Posteriormente, essa multa foi cancelada e mantida em sede e mantida negativa de registro de alguns dos atos. A decisão denegatória inicialmente proferida teve como fundamento o fato de o edital ter previsto a atribuição de pontos a candidatos que residissem no município que já tivessem prestado serviços ao Executivo, desrespeitando o princípio da isonomia. O então conselheiro Cláudio Alvarenga, relator, julgador singular, fundamentou a sua decisão de conceder registro parcial a alguns atos em decisão, inclusive, do plenário, no sentido de que esse tribunal preservará a situação daqueles que não foram contemplados com o mencionado benefício, deixando a negativa de registro para os que foram comprovadamente beneficiados. Pois bem, tendo em conta a mencionada decisão inicial, o eminente conselheiro Renato Martins Costa, que examinou as admissões praticadas em 2002 e 2003, julgou irregulares e negou registro aos atos de admissão das 2 servidoras já especificadas, praticadas em 2003 e que foram beneficiadas por pontos concedidos em razão de critérios não aceitos por esse Tribunal de Contas. Notificadas as partes, o ex-prefeito alega que a sentença que negou registro foi publicada em 2004, o acórdão referente ao recurso ordinário foi publicado em 2005 e as admissões de 2003, portanto, foram realizadas sem que o município ainda tivesse ciência dessa decisão. Informa ainda o recorrente que essa matéria foi discutida no âmbito do judiciário, isso porque as professoras admitidas em razão desse concurso ajuizaram a ação declaratória em 2007, tendo sido, por decisão transitada em julgado, reconhecido o seu direito à manutenção de seus cargos. A TJ e chefia foram pelo conhecimento e não provimento do recurso, STG pelo arquivamento do feito, tendo sugerido que seja feita anotação à margem do registro contido na decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Preliminarmente, conheço dos recursos. Conhecido. No mérito, inicialmente, no que diz respeito à decadência alegada, observo que os autos ficaram sobrestados até a decisão referida final do Poder Judiciário. Por conseguinte, desnecessário abordar a questão prejudicial levantada pelo ex-prefeito municipal. Cabe a um Tribunal de Contas, que exerce suas funções de modo independente e autônomo, verificar se o ato de admissão sujeito a registro atende aos pressupostos legais de fato e de direito. Ele exerce controle externo e, a posteriori, da legalidade dos atos da administração. Considerando ilegal o ato de admissão, pode negar-lhe o registro. A decadência é ponto abordado no recurso, uma vez que o próprio judiciário levou em conta o decurso de tempo desde as admissões até a invalidação dos atos pelo Executivo Municipal. Verifico, no entanto, que no caso de aposentadorias, pensões e reformas, de acordo com a súmula vinculante número 3 do Supremo Tribunal Federal, há obrigatoriedade do respeito de contraditória e ampla defesa e, conforme a orientação jurisprudencial, nesses casos não se opera a tal decadência prevista no artigo 54 da Lei 9.784, de 99, no período compreendido entre o ato que concede aposentadoria ou pensão e o posterior julgamento de sua legalidade e registro pelo Tribunal de Contas. Esse raciocínio também se estendendo aos atos de admissão de pessoal, ou seja, antes do registro, não há ato jurídico perfeito, aperfeiçoado, capaz de gerar direitos adquiridos. Além disso, não há prazo legal para que o Tribunal de Contas aprecie atos
sujeitos a registro. Em relação ao mérito, esse Tribunal de Contas condena, como é sabido, a sistemática de atribuição de pontos por tempo de serviço no órgão contratante e pontos a candidatos por residência no município, em concurso público para provimento de cargo efetivo. Veja que caracteriza isso um desrespeito ao princípio da impessoalidade. Noto, ademais, que, em razão do princípio da independência das instâncias, esse Tribunal de Contas pode manifestar entendimento diverso daquele consignado por instâncias do Poder Judiciário. Em relação a esse assunto, cito trecho de voto do ministro do TCU, Raimundo Carneiro. Com referência ao amparo judicial da contagem de tempo ficto, mesmo com a junção de documentos que comprovam que a recorrente teve a seu favor provimento judicial que lhe garantiu o direito de ter o tempo ficto computado, tem-se que o TCU pode manifestar entendimento diferente do declarado por instância do Poder Judiciário, inclusive mediante o julgamento pela ilegalidade do ato de aposentadoria. No caso aqui dos autos de Tapira, conforme expus no relatório, já havia uma decisão precedente no âmbito desse Tribunal de Contas, negando registro a atos de admissão de pessoal baseados no mesmo concurso público, relativas a admissões de 99, 2000 e 2001. Naqueles casos em que os servidores admitidos foram beneficiados por pontos obtidos em razão de fatores não aceitos por esse tribunal. Portanto, senhores, resumindo, é o seguinte: houve uma decisão do Tribunal de Justiça, transitada em julgado, que determinou que as 3 servidoras admitidas em 2003 fossem mantidas em seus cargos. Essa decisão judicial transitada em julgado é de observância obrigatória por essa Corte de Contas. Portanto, meu voto é no sentido de que se mantenha essas servidoras em os seus respectivos cargos, sem nenhuma providência a ser adotada pela Prefeitura no tocante a qualquer exoneração, mas, no entanto, eu nego o provimento ao recurso para manter a decisão de negativa de registro, pelas razões já expostas, pelo fato do tribunal ser autônomo e independente para avaliar se concede ou nega registro, e por uma questão de respeito ao princípio da isonomia, tendo em vista que aquelas admissões feitas em 99, 2000 e 2001, sob a égide do mesmo concurso público, já tiveram seu registro negado por essa Casa. Reconheço que é uma situação sui generis, em que se nega registro, mas que não se dá a consequência natural dessa medida aqui interna, que seria a exoneração das servidoras, por conta dessa situação de haver uma decisão judicial transitada em julgado. Acolho sugestão de SDG apenas no tocante a se manter um registro no sistema de que, apesar da negativa do registro, há uma decisão transitada judicial transitada em julgado que garante a essas servidoras sua manutenção nos seus cargos. Em discussão. Me diz uma coisa, conselheiro, como é que o prefeito da cidade vai fazer? Ele acompanha a negativa de registro do tribunal ou a decisão do Tribunal de Justiça? Ele acompanha a decisão do Tribunal de Justiça transitada e julgada, ou seja, ele mantém seus respectivos cargos de servidoras. No entanto, nós, como Tribunal de Contas, que já proferimos o entendimento pela negativa do registro, não somos obrigados a mudar esse entendimento por conta dessa decisão. Sim, mas eu pergunto, o prefeito mantém a servidora e finge que não viu a nossa decisão? Não, na nossa decisão aqui interna, no registro, vai constar a anotação que, apesar... Quando ela for aposentada, ela não poderá aposentar pelo tribunal. Não, ela vai contar com a certidão da Justiça, transitada em julgado, que lhe garantiu a manutenção nos quadros de pessoal desse tribunal. Mas, veja... Uma situação sui generis, mas é o que o TCU vem fazendo e é o que eu entendo que, até para não ferir o princípio da isonomia, colegas outras candidatas aprovadas anteriormente sob o mesmo concurso tiveram seu registro negado. Então, seria também injusto que a ela dessemos provimento ao recurso, dando-lhe registro no mesmo concurso que apontou vícios pelos quais outras servidoras tiveram seu registro negado. Na prática, elas ficam nos cargos. Elas ficam nos cargos, continuam, vão se aposentar, mas então, veja, tempo. Desculpe dizer uma coisa. Se na prática nós admitimos que elas ficaram no cargo, por que nós vamos nos desgastar mantendo uma decisão negando o registro, se nós já estamos dizendo que ela vai se manter? Porque, veja, nós temos que pensar numa consequência prática da nossa decisão. Se nós dissermos ao prefeito, nega o registro,
ele tem que ter uma série de medidas para tomar. Agora, se ele dizer o seguinte, está bonito, mas eu não vou acompanhar, porque tem uma decisão do Tribunal de Justiça, que vocês já sabiam. Eu não sei, será que não é melhor ir pela proposta de puro arquivamento da questão? Porque nós não estamos dizendo que é regular a admissão. Não estaremos dizendo. Nós também não estamos dizendo que o Tribunal de Justiça está errado ou está certo. Nós estamos mandando arquivar, nós temos uma decisão anterior, a proposta de arquivamento parece mais adequada. Porque, veja, eu vejo a questão prática, como é que o prefeito lá vai receber isso? Toda essa discussão aqui que nós temos, imagine o prefeito, a cabeça dele, conselheiro Beraldo. Eu até entendo o argumento do conselheiro Sami Wurm, porque ele contrariou todas as jurisprudências nossas, dando pontuação para quem já está. Mas nós não vamos dizer que isso está regular. Mas o arquivamento, senhor presidente, se eu permite, eu também acho uma decisão juridicamente não cabível no processo de admissão de pessoal. Acho muito estranha arquivar um processo. Mas nós arquivamos por um motivo, porque sobreveio uma decisão judicial. Ninguém poderá usar esse que o tribunal achou regular e ninguém poderá nos questionar. Nós dissemos que era irregular, que tinha uma série de pontos, mas sobreveio uma decisão judicial, a menos que nós não conhecêssemos a decisão judicial. Da mesma forma que ninguém poderá questionar a decisão judicial transitada que mantém as servidoras nos seus cargos, ou seja, ninguém poderá usar a negativa de registro para prejudicar esses servidores futuramente em contagem de tempo de serviço. Eu prefiro me manter... Não, o único prejudicado aí não é a servidora, é o tribunal, que tem uma decisão pela negativa de registro que o tribunal admite que não será cumprida, porque sobreveio uma decisão judicial, que nós reputamos que a decisão nossa está correta. Por isso que eu acho que, ao arquivar, nós nos eximimos de eventual problema. Conselheiro Sidney Beraldo, os cabelos brancos de Vossa Excelência indicam que vai ter... Eu penso que cabe razão a Vossa Excelência o arquivamento do processo, mesmo compreendendo os argumentos do... Me conforme, não se conforme ainda, porque tem o procurador, o Tiago vai falar. Doutor Tiago, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, a proposta do arquivamento, ela realmente entendo que carece de base jurídica, porque o Tribunal de Contas, nessa análise do ato de admissão de pessoal, ele o faz como um segundo pronunciamento, ou seja, essa admissão é um ato complexo, segundo o Supremo Tribunal Federal. Sim. Então, o Tribunal de Contas precisa emitir um pronunciamento. Eu acho que o mero arquivamento faz com que o ato não se aperfeiçoe. Eles entendem o arquivamento como eles quiserem. O que nós estamos dizendo é o seguinte: nós tivemos um julgamento, apontamos a irregularidade e não registramos. Sobreveio uma decisão do Poder Judiciário. Essa decisão, o próprio relator diz que terá eficácia, e tem que ter eficácia, porque elas vão continuar. Nós vamos manter a nossa decisão, que nós reconhecidamente sabemos que não terá nenhuma eficácia. Quer dizer, não nos altera em nada a nossa visão. Nós já julgamos, já apontamos as irregularidades. Eu acho que o arquivamento seria melhor. Sem nenhum pronunciamento. Não, isso aí tudo que foi colocado, a conclusão é que tem que ir para o arquivamento. Independente, nós não estamos revogando o que nós decidimos anteriormente. É isso, conselheiro Sami Wurm. Não, serem vencido, não tem problema. Será vencido. Conselheiro... Eu me conformo. Eu acompanho. Não, eu acompanho Vossa Excelência, então Vossa Excelência é o relator. Muito bom. Então, vencido o relator, conselheiro... Eu não posso ficar sendo relator de um monte de processo e o conselheiro Beraldo com outro monte. Então, tá bom. Encerrada a sessão estadual, consulto o doutor Tiago Pinheiro Lima, representante do Ministério Público, sobre eventuais itens da nossa pauta de hoje. Não, senhor presidente. Obrigado. Ok. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.